Olá, boa noite. A audiência pública no Supremo Tribunal Federal debate os limites e os riscos de ferramentas de monitoramento secreto de dispositivos eletrônicos. Primeira turma do Supremo nega a possibilidade de combinar trechos de duas leis penais para beneficiar réu. Por determinação do STF, Congresso deverá editar lei sobre adicional por atividades penosas. Mulher que jogou soda cáustica no rosto da ex-namorada do companheiro é denunciada por tentativa de homicídio. Em decisão inédita envolvendo racismo no futebol, Justiça espanhola condena 3 pessoas por injúrias raciais contra o brasileiro Vinícius Júnior. Lei que reserva cotas para negros em concursos públicos completa uma década. E ainda, em iniciativa pioneira, Judiciário de Minas Gerais lança projeto piloto que informativa os atos processuais do Tribunal do Júri. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 10 de junho, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal determinou que o governo de São Paulo mantenha o compromisso firmado com a Corte de implementar o uso de câmeras em operações policiais e cumpra as regras estabelecidas em portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Luiz Roberto Barroso determina, entre outros pontos, que o governo paulista informe ao STF sobre cada etapa do processo licitatório para a aquisição dos equipamentos e que apresente relatório após 6 meses do início da execução do contrato, com a avaliação sobre a efetividade das novas câmeras contratadas e do software desenvolvido para a gravação das situações. Segundo o ministro, o prosseguimento do processo licitatório deve seguir as diretrizes do Ministério da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o atraso do Congresso Nacional em regulamentar o adicional para trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades penosas. Diante disso, a Corte fixou prazo de 18 meses para que o Poder Legislativo resolva a omissão. Rocine Gomes. A decisão foi unânime, tomada em sessão virtual. O tribunal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O colegiado considerou que a falta de lei nesse sentido impede os trabalhadores de usufruírem desse direito, garantido no artigo 7º da Constituição Federal. Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, o tempo para a regulamentação do adicional extrapolou o razoável, uma vez que a Constituição está em vigor há mais de 35 anos. O ministro observou que o direito aos adicionais já foi regulamentado. O de insalubridade deve ser pago quando a pessoa é submetida a atividades que podem causar danos à sua saúde. E o de periculosidade é devido quando a pessoa coloca a vida em risco. Gilmar Mendes observou que a demora na edição da lei também se deve à dificuldade de conceituar atividades penosas. O relator destacou que o prazo de 18 meses é um parâmetro temporal razoável para que o Congresso Nacional supra a lacuna legislativa. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo negou a possibilidade de combinar trechos de 2 leis penais para beneficiar réu. A decisão foi em julgamento virtual, que analisava pedido de um condenado por homicídio que pretendia progressão de regime. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Fux, como mostra a repórter Carolina Chaves. A matéria chegou ao STF por meio do recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia autorizado a aplicação da regra mais benéfica de 50%, retroagindo a nova regra ao caso. O relator, o ministro Luiz Fux, atendeu ao pedido do MP para determinar a aplicação de apenas uma das leis, a que fosse mais favorável ao condenado. Assim, o ministro Fux manteve a decisão sendo seguido pelos demais ministros. De acordo com a Lei de Crimes Hediondos de 1990, o homem poderia progredir de regime após o cumprimento de 60% da pena e ter direito à liberdade condicional e às saídas temporárias. Com a edição do pacote anticrime em 2019, a progressão para o caso citado passou a exigir o cumprimento de 50% da pena. As saídas e a liberdade condicional
foram revogadas. O ministro Luiz Fux lembrou que, pela jurisprudência do Supremo, não é possível combinar dispositivos de duas leis distintas para criar uma terceira solução. Ressaltou ainda que tentar juntar as mudanças trazidas pelo pacote anticrime com dispositivo revogado da Lei de Crimes Hediondos viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes. O município de Novo Gama, no entorno de Brasília, tem 5 dias para dar informações sobre a lei municipal que impede pessoas trans de usarem banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero em escolas e órgãos públicos. A determinação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que atendeu o pedido da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A associação alega que a lei municipal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e pede que o STF garanta às mulheres transexuais o direito de utilizarem banheiros femininos e os espaços destinados a este público sem discriminação. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, nomeou o novo diretor e a nova vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Detalhes com Daniela Ramalho. O novo diretor é o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. E a vice-diretora é a ministra substituta da Corte Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo. As nomeações foram realizadas pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Criada em 2002, a Escola Judiciária Eleitoral do TSE tem por objetivo formar, atualizar e especializar magistrados da Justiça Eleitoral, membros do Ministério Público e interessados em direito eleitoral. A seguir, em decisão inédita envolvendo racismo no futebol, Justiça Espanhola condena 3 pessoas por injúrias raciais contra o brasileiro Vinícius Júnior. E ainda, mulher que jogou soda cáustica no rosto da ex-namorada do companheiro é denunciada por tentativa de homicídio. Detalhes no próximo bloco. O jornal que divulgou notícia difamatória contra a vítima de estupro de vulnerável para pagar R$50 mil de indenização. Repórter Bruno Silveira. A 4ª turma do STJ definiu que o órgão de imprensa, apesar de divulgar o fato verídico e não revelar o nome das pessoas envolvidas, cometeu ato ilícito ao publicar a notícia que ofendeu a honra da vítima do crime de estupro. Com o entendimento dos ministros, o site terá de indenizar a menina em R$50 mil por danos morais. O crime de estupro aconteceu antes de a vítima completar 14 anos e o veículo promoveu uma narrativa sensacionalista na manchete da notícia, atribuindo à jovem uma conduta ativa ante o crime, além de levantar dúvidas morais sobre o comportamento dela. A menina ajuizou a ação por danos morais contra a publicação. Porém, o julgamento em 1º grau julgou o pedido improcedente, argumentando que o site estava amparado pela liberdade de expressão e de imprensa. E mesmo com o excesso na manchete da matéria, o juízo de 1º grau considerou não ter tido danos morais à imagem da menor, já que a notícia não listou dados que pudessem identificar a vítima. O TJSP também manteve a sentença. O relator ainda ressaltou que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os cuidados que os órgãos de imprensa, ao publicar informações sobre casos envolvendo menores, devem ser redobrados, diante do dever de zelar pelos direitos e bem-estar das crianças e adolescentes. A Corte Superior deu provimento ao recurso especial. O ministro relator Marco Buzzi afirmou que a manchete utilizou termos altamente ofensivos contra a honra e dignidade da menor vítima do abuso sexual, como se ela fosse culpada pelo próprio estupro. No Paraná, o Ministério Público denunciou por tentativa de homicídio mulher que jogou soda cáustica no rosto da ex-namorada do companheiro por ciúmes. Já no Rio de Janeiro, a denúncia do Ministério Público vai contra a professora que agrediu uma criança com transtorno do espectro autista numa creche. E no Pará, a Polícia Federal apreendeu 30 mil toneladas de manganês. Vamos conferir. A
Umas 30 mil toneladas de manganês estavam no sítio num porto clandestino no município de Barcarena e não tinham qualquer documentação. O inquérito foi aberto para apurar onde foi feita a extração, o destino e quem são as pessoas envolvidas. O manganês vai permanecer no local onde foi encontrado sob a responsabilidade do dono do terreno, até que a justiça defina o destino do minério. Essa é a segunda grande apreensão de manganês em menos de 2 dias. Na semana passada, a Polícia Federal apreendeu cerca de 23 toneladas em São Luís, no Maranhão. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por maus tratos a professora de uma escola que agrediu fisicamente por 2 vezes nas dependências da creche uma criança de 3 anos com transtorno do espectro autista. De acordo com a denúncia, a professora puxou por algumas vezes o cabelo da criança porque ela teria agredido um coleguinha. E o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia por tentativa de homicídio contra uma mulher de 23 anos que arremessou soda cáustica contra a ex-namorada de seu companheiro. O crime foi em plena via pública. A denúncia aponta que houve uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil, emprego de meio cruel e feminicídio. Além da condenação por tentativa de homicídio qualificado, o Ministério Público quer a fixação de uma quantia para reparação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela vítima. A denunciada está presa preventivamente na cadeia pública de Santo Antônio da Platina. A Justiça da Espanha condenou 3 espanhóis por injúrias raciais contra o jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior durante o jogo entre o Valência e o Real Madrid em maio do ano passado. A sentença é a primeira condenação na Espanha por um caso de racismo no futebol. O repórter Pablo Lemos tem mais informações. Vini Júnior se tornou um porta-voz na luta contra o racismo no esporte após a onda de insultos que ele sofreu em campo nos últimos meses. Um desses episódios gerou a primeira condenação por racismo no futebol europeu e a primeira vitória do jogador do Real Madrid na justiça espanhola. Nesta segunda-feira, 3 torcedores espanhóis foram condenados a 8 meses de prisão por ofensas racistas contra o atacante do Real Madrid em uma partida contra o Valência em maio do ano passado, na Espanha. Eles também estão proibidos de entrar em qualquer estádio do país durante 2 anos. Vini Júnior, que também joga pela Seleção Brasileira de Futebol, comemorou a condenação nas redes sociais. Muitos me pediram para que eu ignorasse. Outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Em comunicado oficial, o Real Madrid afirmou que atuou junto como acusação particular no processo. Disse ainda que vai continuar trabalhando para proteger os valores do clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte. O time europeu destacou também que os 3 acusados aceitaram a responsabilidade penal e emitiram uma carta de desculpas dirigida a Vinícius Júnior, ao Real Madrid e às demais pessoas que se sentiram insultadas e ofendidas. A La Liga, responsável pelo campeonato espanhol, disse que a sentença é uma grande notícia para a luta contra o racismo na Espanha, já que repara o dano sofrido por Vinícius Júnior. A organização enfatizou que essa é uma mensagem clara às pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar, de que a La Liga vai detectar e denunciar os responsáveis e vai haver consequências penais para eles. Vinícius Júnior está nos Estados Unidos se preparando para a disputa da Copa América no país pela Seleção Brasileira de Futebol. No ano passado, casos de racismo na Espanha contra o jogador ganharam repercussão, principalmente depois dessa partida entre o Real Madrid e o Valência, que terminou na condenação dos torcedores espanhóis. Aqui no Brasil, o número de situações de injúria racial nos estádios brasileiros dobrou em 2022 em relação ao ano anterior. Foram 19 atos discriminatórios, segundo o último levantamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas o número de julgamentos não acompanha o aumento de casos. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol estima mais de 80 episódios de racismo no esporte em 2021. No próximo bloco, Justiça do Pará cobra prioridade na regulamentação de lei estadual de migrações.
E a gente fala também sobre os 10 anos da lei que reserva cotas para negros em concursos públicos. Voltamos já. Lei que reserva cotas para negros em concursos públicos completa uma década. A norma tem validade de 10 anos e expiraria nesta segunda-feira. Mas o Supremo Tribunal Federal prorrogou a vigência da lei até que o Congresso aprove e o governo sancione novas regras sobre o tema. A reportagem é de Amanda Mustafa. O texto da Lei 12.990, sancionada no dia 9 de junho de 2014, determina que podem concorrer às vagas da cota racial todos que se declararem pretos ou pardos no ato da inscrição de concursos da administração federal, conforme os critérios do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os negros, além de negros, eram pobres e são ainda muito pobres. Então, quando se discute, por exemplo, até quando que essa lei deve viger ou não, se ela deve acabar proximamente, isto, na verdade, é uma tremenda injustiça, porque nós levamos 500 anos de injustiça. E nós não podemos imaginar que em 10 anos, 20 anos, 30 anos de vigência da lei, que a gente vai resgatar essa população toda. Para o representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Fernando Inocêncio da Silva, o acesso ao mercado de trabalho formal no Brasil é uma luta histórica do povo negro. A entrada no serviço público é uma forma de garantir espaço para aquisição de renda, estabilidade e melhores condições de trabalho, o que reforça a importância da lei de cotas. Foi imprescindível esse gesto do Estado brasileiro de reconhecer que era não só preciso reconhecer a dívida histórica, mas agir, desenvolver ações para poder fazer com que a população negra pudesse almejar, pudesse desejar um crescimento dentro da estrutura do funcionalismo público. Em maio, o Supremo Tribunal Federal prorrogou a validade das cotas raciais em concursos públicos até que o Congresso aprove e o governo sancione novas regras sobre o tema. A decisão, em caráter liminar, é do ministro Flávio Dino. O ministro considerou o prazo de encerramento da validade da regra, já que a lei de cotas prevê a duração da reserva de vagas por 10 anos. Segundo ele, o fim da vigência da ação afirmativa sem avaliação dos seus efeitos é contrário ao objetivo da própria lei, além de afrontar regras da Constituição que visam a construção de uma sociedade justa e solidária e a erradicação das desigualdades sociais e de preconceitos de raça, cor e outras formas de discriminação. Dados da Escola Nacional de Administração Pública apontam que houve um acréscimo de aproximadamente 2% de pessoas negras na composição racial do serviço público. Passou de 28% para 30%, considerando o montante total de servidores da administração pública federal. No Congresso Nacional, o projeto de lei que prorroga a política de cotas por mais 10 anos traz novidades. Amplia de 20% para 30% a reserva de vagas em concursos públicos federais para negros e inclui nessa cota pessoas pardas, indígenas e quilombolas. O projeto foi aprovado pelo Senado e está em discussão na Câmara dos Deputados. A Justiça do Pará cobra prioridade do governo do estado na regulamentação da Lei Estadual de Migrações. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal, junto com outros órgãos de justiça, solicitou que o governo do Pará envie com urgência à Assembleia do Estado a proposta que regulamenta a Lei de Migrações. Publicada em 2022, até agora, o texto dela não se tornou norma, o que impede que ele seja aplicado na prática.
Além da medida, o MPF, em um trabalho conjunto com outras instituições, cobrou informações sobre as ações para que sejam recriadas a coordenação de enfrentamento ao tráfico e a coordenação da migração segura. A seguir, ministro do STF suspende o pagamento de 3 bilhões e meio de reais da Eletrobras para o Piauí até que a ação seja julgada em definitivo. E a gente fala também sobre a audiência pública no Supremo e debateu os riscos de ferramentas de monitoramento secreto em celulares e tablets. Voltamos em instantes. O ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu o pagamento de 3 bilhões e meio de reais da Eletrobras para o estado do Piauí até que a ação que tramita na corte seja julgada em definitivo. Repórter Carolina Chaves. No ano passado, o STF havia determinado que a Eletrobras e a União deveriam pagar indenização ao governo do Piauí por supostos prejuízos causados pela demora na venda e na privatização da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa. O governo estadual pediu ao Supremo a execução provisória da decisão que determinava que a Eletrobras pagasse cerca de 3 bilhões e meio de reais ao Estado. A empresa recorreu ao Supremo para suspender o pagamento e o ministro Luiz Fux atendeu, considerando que os recursos pendentes na Justiça podem alterar a situação do processo e os cálculos da indenização. Por isso, a suspensão do pagamento fica valendo até que o mérito seja julgado em definitivo. O Supremo está promovendo uma audiência pública sobre a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal. Hoje, no primeiro dia, foram ouvidos representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos, especialistas e profissionais liberais. A audiência termina amanhã, com transmissão pela TV Justiça e Rádio Justiça. Marta Ferreira acompanhou e tem os detalhes. Na prática, a audiência trata da falta de lei sobre o monitoramento secreto de aparelhos, como celulares e tablets, por órgãos e agentes públicos. A questão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. Enquanto as autoridades operam pelos meios tradicionais de investigação, crimes graves são atualmente cometidos com um importante componente tecnológico. Infelizmente, a lei não acompanhou o ritmo da tecnologia e essa desconexão tem criado um significativo problema de segurança pública. Na ação, a PGR alerta que essas novas ferramentas são capazes de interceptar comunicações a partir da infecção de dispositivos eletrônicos por um programa espião, o que possibilita o monitoramento de conversas, captação de imagens e localização em tempo real. A partir dessa audiência, o Supremo vai analisar se há violação de preceitos fundamentais no uso dessas ferramentas e, em caso positivo, decidir como superar esse cenário, já que essa discussão está ligada aos direitos à proteção da intimidade, da vida privada e à inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais. A audiência pública tem esse objetivo de coletar informações qualificadas para que se forme um convencimento acerca do tema objeto da ação, buscando-se uma interpretação constitucional que leve em conta a diversidade de vozes e compreensões. Representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos, especialistas e profissionais liberais participam da audiência. Um dos pontos debatidos foi a questão da violação da liberdade de expressão. Temos inúmeros registros, para usarmos uma ciência política e jurídica comparada, de casos que documentam que esses spywares foram empregados para invadir e espionar defensores de direitos humanos, ativistas e dissidentes políticos, resultando em detenções e mais represálias. Na ausência de uma regulação específica sobre sistemas de vigilância direcionados, é necessário vedar o uso de ferramentas de vigilância digital contra jornalistas. Isso não implica, de nenhuma forma, outros processos legais legítimos, incluindo a vigilância não digital.
mas reconhece o caráter invasivo das tecnologias de vigilância digital, a dificuldade de segregar um ou outro elemento do conjunto de usos de dispositivos digitais por jornalistas e o potencial dos abusos. As entidades também demonstraram preocupação com o risco de difusão de softwares ainda mais perigosos que exploram a vulnerabilidade dos sistemas. Além dessas vulnerabilidades gerais, tem duas vulnerabilidades específicas, né? Essa possibilidade de manipular dados, ela traz um grande risco para a cibersegurança, para a confiabilidade de todos os sistemas de infraestrutura crítica. Quando você acede um sistema, né, de telefonia, você acaba tendo essa integridade que você pode usar para qualquer coisa, não só para espiar, mas para fazer qualquer vulnerabilidade. E também você pode alterar qualquer coisa em qualquer dispositivo, né? Então, e alterar sem vestígio. Então, eu quero trazer um outro problema aqui que a gente tem que estar falando, né? É que a gente fala muito sobre integridade da informação de modo geral e também no devido processo legal, né? A gente discute deepfakes, outros conteúdos sintéticos, e aí a gente também tem esse uso de spyware que pode modificar qualquer conteúdo e acabar com a confiança de qualquer ambiente digital. Também foram apresentadas experiências de outros países. É necessário que primeiro exista uma autorização normativa para depois, no caso concreto, a partir dos parâmetros de proporcionalidade, se estabeleça se ela é justificada ou não no caso concreto. Portanto, como foi feito na Alemanha e em outros países, é necessário estabelecer como condição invariável que exista normativa específica para autorizar essas medidas. Portanto, o IBRASP se manifesta no sentido de que, como uma primeira opção, essas medidas invasivas de hacking governamental devem ser vedadas até que surja uma legislação específica. A audiência termina amanhã pela manhã. A PGR pede que o STF estabeleça regras provisórias para proteger os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais e de dados até que o Congresso Nacional aprove lei sobre o assunto. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, assinou hoje um ato simbólico de repasse de valores do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região para o Rio Grande do Sul. O repasse se baseia em resolução conjunta assinada entre o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. Estabelece regras para que instituições, entidades e órgãos públicos repassem à Defesa Civil recursos financeiros obtidos em acordos ou condenações pela prática de atos de improbidade. Até agora, os tribunais já enviaram mais de 180 milhões de reais à Defesa Civil Gaúcha, com base na recomendação do CNJ número 150 de 2024, assinada em conjunto pela Presidência do Conselho e pela Corregedoria Nacional de Justiça, com foco no repasse de recursos provenientes das varas criminais. O objetivo é contribuir com ações de auxílio às vítimas dos eventos climáticos sofridos pelos municípios gaúchos. Você vai ver no próximo bloco que o presidente do Supremo será o convidado de hoje à noite do programa Roda Viva da TV Cultura. E ainda, em iniciativa pioneira, Judiciário de Minas Gerais lança o projeto piloto que informatiza os atos processuais do Tribunal do Júri. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou uma iniciativa pioneira com o projeto piloto Júri 100% Digital. Com o novo sistema, os atos processuais passam a ser totalmente informatizados, com redução de custos com papel e agilidade nas votações. Vamos ver na reportagem de Kátia Matos. O projeto está em fase de experiência na primeira presidência do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte. No lançamento, o presidente José Arthur Filho testou o novo modelo. Nós partimos destas ferramentas aqui que usávamos no júri até hoje para um sistema absolutamente digital, um júri do século XXI. Lançamos essa ferramenta
de altíssima performance que dará segurança ao júri e agilidade. Agora, os trâmites do Tribunal do Júri serão eletrônicos, desde o sorteio dos jurados até a votação do julgamento. Cada jurado vai ter um laptop no início da sessão, no qual poderá acessar o processo, ler os quesitos e votar. O sistema foi idealizado pelo juiz Ricardo Sávio de Oliveira, primeiro presidente do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte. Esse sistema reduz em 70% o tempo de votação de quesitos. E toda a ausência de emissão de papéis, eu creio que nós economizaremos aí mais alguns % do tempo total do julgamento. E com certeza isso tudo somado gerará para o tribunal uma grande economia de recursos públicos. Até agora, o resultado foi positivo. Um teste realizado em uma sessão de julgamento, que normalmente duraria no mínimo 3 horas, com o novo sistema, a sessão foi concluída em 40 minutos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o primeiro do país a realizar o júri eletrônico. É um momento ímpar para o nosso tribunal. Nós estamos juntando num só ato a formalidade do Tribunal do Júri, que representa a tradição, com a modernidade da utilização, da virtualização, da informática, em benefício da celeridade do julgamento, da eficácia das decisões judiciais e também da sustentabilidade. O sistema, ele é confiável, né? Tem uma origem da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Ele permite uma auditagem, já foi testado várias vezes e demonstra que a vontade dos jurados, assim como era com papel, será preservada também no voto eletrônico e com muito mais rapidez. O projeto piloto ganhou o nome de Ariosvaldo Campos Pires em homenagem ao advogado criminalista. A família dele participou da cerimônia de lançamento. Muito bonita, homenagem assim, de valor muito grande, porque Ariosvaldo sempre brilhou pelo júri, brigou pelo júri, né? E foi um expoente do júri de Minas Gerais. Então isso foi uma beleza. A ideia é que a gente faça a expansão para todas as comarcas de Minas Gerais ao longo do tempo. E já informo que vou inscrever esse projeto no Inovare. E acho que teremos muita chance de sermos mais uma vez premiados. A decisão que reconheceu a omissão do Congresso Nacional em editar lei que garanta a preservação do Pantanal Mato-Grossense é um dos destaques no podcast Supremo na Semana. Repórter Amanda Mustafa tem os detalhes. O podcast destaca a decisão do plenário sobre a necessidade do Congresso Nacional legislar sobre a proteção do Pantanal Mato-Grossense. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e estabelece o prazo de até 18 meses para que o Legislativo regulamente o tema. O voto do relator, ministro André Mendonça, foi seguido pela maioria do colegiado. Outro destaque do programa é a decisão do Supremo de que políticos que tenham alguma relação familiar entre si, cônjuges, companheiros ou parentes até segundo grau, podem ocupar ao mesmo tempo os cargos de chefia dos poderes legislativo e executivo no mesmo município ou estado ou na esfera federal. Um dispositivo da Constituição Federal estabelece a chamada inelegibilidade por parentesco. Na ação movida pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro pedia que o dispositivo fosse interpretado para restringir a eleição de membros do Poder Legislativo à presidência da Casa, em razão do grau de parentesco com o chefe do Poder Executivo local. No podcast Supremo na Semana, a apresentadora Alessandra Castro comenta a decisão com o jornalista Mauro Burlamac e com a consultora jurídica Gisele Reis. Então, essa foi a discussão a respeito. Eles afastaram qualquer possibilidade de nepotismo nesse caso, porque realmente são hipóteses diversas, e entenderam que pela Constituição, na forma como o texto está redigido, existe a possibilidade, sim, de simultaneamente você ter
parentes ocupando a chefia do legislativo e, ao mesmo tempo, a chefia do executivo, sem que isso gere qualquer tipo de ofensa. O Supremo, na semana, também aborda a decisão que rejeitou o exame de recurso sobre uso de banheiro de acordo com a identidade de gênero de pessoa trans. O programa está disponível em vídeo no YouTube do STF e em áudio nos aplicativos de podcast. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, é o convidado de hoje do programa Roda Viva da TV Cultura, comandado pelo jornalista Vera Magalhães. A TV Justiça vai transmitir o programa ao vivo em rede com a TV Cultura a partir das 10 horas da noite. Então, continue com a gente aqui na TV Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre a discriminação de vulneráveis. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Um bom início de semana para você. Até amanhã.